Recentemente, o genial ator Lima Duarte completou 93 anos, mas a mídia só lembrou dele pelos motivos errados. Eu vou falar a respeito disso nesse vídeo e por que eu estou fazendo esse vídeo a respeito do Lima Duarte. Meu amigo e minha amiga, você conhece algum clube exclusivo que te dá a possibilidade de assistir a shows gratuitos e ainda frequentar os bastidores? Um clube onde você tem vídeos inéditos e exclusivos só para os membros, séries inéditas, séries exclusivas, com especiais, só para os membros. Você conhece um clube que tem uma proximidade tão grande que te dá o acesso a um grupo de WhatsApp onde você pode ter contato diário, exclusivo comigo e com o Paulo Barão, por exemplo? Você conhece um clube que oferece ainda também descontos exclusivíssimos e sensacionais de livros e vários outros produtos? Pois é, esse clube existe e é o clube de membros exclusivos e VIP, né? O clube de membros VIP aqui do nosso canal. Um local repleto de material inédito, sensacional, que você vai simplesmente ficar abestalhado, vamos dizer assim, com a qualidade do que a gente tem apresentado lá. E quem já conhece o nosso clube realmente está se deleitando com um material exclusivíssimo. E você também pode fazer parte disso. Basta que você clique aqui embaixo em Seja Membro e escolha o seu plano. E aí você vai se divertir e vai se informar com realmente uma quantidade enorme de material, volto a dizer, inédito e exclusivo para quem é sócio, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Clica aqui embaixo em Seja Membro, escolha o seu plano e divirta-se e informe-se. Beleza? É isso aí. Meu amigo e minha amiga, dias atrás, um dos maiores atores da história da TV brasileira, do cinema, do teatro brasileiro, completou 93 anos. Mas ninguém lembrou disso. Ninguém lembrou do Lima Duarte pela genialidade dele. A mídia inteira lembrou porque ele recentemente, de uma maneira até obviamente que acidental, ele atropelou uma motociclista. Tudo bem, ele ofereceu ajuda, aquela coisa toda tal, mas a mídia só lembrou disso noticiando esse acidente, noticiando o que a menina falou, e aí, claro, veio o cancelamento nas redes sociais, né, na internet, aquela babaquice toda, enfim, numa claríssima manobra, aliás, a imprensa tratou de explorar essa notícia justamente, cara, para conseguir audiência de uma porção muito grande do nosso país, completamente dominado pela imbecilidade e pela futilidade. E principalmente com explícitas manifestações de preconceito contra quem é velho. Só gente descerebrada pode ter uma atitude dessa. Você lembra que eu gravei um vídeo aqui no canal a respeito daquelas 3 meninas que falaram da colega de classe que era mais velha, né? Você lembra? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui como uma homenagem não apenas ao Lima Duarte, um dos maiores atores de todos os tempos, para mim, em escala mundial, mas também, cara, para quem atingiu a idade que ele chegou, esfregando na cara das pessoas, assim, uma lucidez impressionante e esfregando isso na cara de gente muito mais preocupada com as futilidades e com a ignorância dos novinhos e novinhas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Lima Duarte, cara, foi na TV.
devia ter uns 13 anos de idade quando, em 1973, se não me falha a memória, foi ao ar uma novela sensacional chamada O Bem Amado. E nessa novela, cara, o Lima Duarte, ele fazia o papel ele fazia um personagem inacreditável, chamado Zeca Diabo, que era um cangaceiro assassino, que era completamente devoto ao Padre Cícero, cara. Ele tinha uma adoração fervorosa pelo Padre Cícero. Não vou falar mais, se alguém... Não sei nem se tem isso na internet, mas vale a pena rever isso aí, cara. Personagem absolutamente mítico. Se não me engano, Bem Amado foi a primeira novela a cores na TV, escrita pelo lendário Dias Gomes, e era uma novela sensacional. Pra mim e pra minha geração, cara, foi um assombro, assim, vê-lo encarnando tal papel, cara, com uma veracidade tamanha que todos nós, na época, nós acreditávamos que o Lima Duarte era aquilo ali. Era o Zeca Diabo, era uma coisa impressionante. E não foi à toa que até hoje esse é um personagem mítico na história da TV brasileira, sem sombra de dúvida. E ele permanece na memória coletiva brasileira até os dias de hoje. Inclusive não só na memória brasileira, como na memória portuguesa também, cara. Porque, inclusive, essa novela ela foi exibida em Portugal, se eu não me engano, em 1984, cara. E aí eu lembro, cara, que depois eu voltei a ficar, assim, igualmente impressionado com o desempenho que o Lima Duarte teve em outras duas novelas. E quando eu tô falando novelas, cara, eram novelas de um tempo em que os roteiros eram sensacionais, que era uma coisa muito próxima do teatro brasileiro, e não essa bobajada sentimentaloide emburrecedora que a gente tem hoje. Então eu lembro que eu fiquei muito impressionado depois, cara, por conta de dois personagens que ele fez em duas ótimas novelas. Ele fez o Coronel Senhorzinho Malta em Roque Santeiro, em 1985, personagem espetacular, e depois ele fez o papel do boia fria chamado Sassamutema, numa novela intitulada Salvador da Pátria, de 1988. Junto com o Zeca Diabo, cara, esses dois personagens formam, pra mim, a tríade da atuação perfeita, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Como eu falei, cara, eram tempos em que as novelas tinham roteiros muito bons, os textos eram maravilhosos e eram realmente próximos do teatro, né? E foi nessa época que eu também passei a me interessar por assistir o que o Lima Duarte tinha feito no cinema, cara. E eu lembro que eu assisti dois filmes que originalmente tinham sido lançados em 1977, que era O Jogo da Vida e O Crime do Zé Bigorna. Dois filmes muito bons. Inclusive, por conta desse último filme, cara, o Lima Duarte ele recebeu o prêmio máximo de melhor ator do Festival de Brasília, que era um festival importantíssimo de cinema na época. Só que aí depois, cara, eu parei de acompanhar novelas, porque, cara, eu já era adulto e eu não conseguia mais enxergar nas novelas qualquer traço do grande teatro brasileiro, você tá entendendo? Porque aí os enredos começaram a ficar péssimos, cheios de água com açúcar, de um romantismo babaca e cada vez mais diluído, né? Os textos eram cada vez mais diluídos, justamente para atender aos anseios, cara, de uma audiência que já era idiotizada naquela época. Eu imagino que o Lima Duarte, cara, ele tenha continuado a colecionar personagens emblemáticos nessas telenovelas. Quem assistiu a essas novelas posteriores provavelmente deve guardar na memória a atuação dele. Eu sei que o Lima Duarte, cara, ele chegou até, por conta daquela apresentação em Portugal, na novela, ele chegou a fazer novelas, inclusive, exclusivas para o mercado português, cara. E exatamente por conta da enorme reputação que ele adquiriu por lá quando essas novelas brasileiras foram transmitidas para o público português, cara. E olha, meu, foi uma trajetória que eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, não foi nada mal para um garoto que foi batizado como Ariclenes Venâncio Martins,
que veio de uma aldeia da cidade de Desemboque, em Minas Gerais, que resolveu se meter na carreira artística por causa da mãe, que tinha sido artista de circo. E aí ele veio para São Paulo, né, fazer teste para locutor de rádio. Foi reprovado, mas continuou trabalhando na rádio ali, como office boy, depois como sonoplasta. E aí eu fiquei sabendo que em 1948 surgiu uma grande oportunidade para ele fazer um papel de destaque numa radionovela da época, intitulada Rádio Romance. E aí foi quando ele adotou o nome artístico de Lima Duarte e passou a ter uma enorme reputação dentro, não só do rádio, como também do teatro. A ponto, inclusive, de, em 1961, ele passou a integrar, cara, a famosíssima Companhia de Teatro de Arena. E logo que ele entrou nessa companhia, em 61, cara, ele já ganhou um prêmio como melhor ator por uma peça de teatro chamada O Testamento do Cangaceiro. Essa coisa já estava no DNA artístico dele, né? Inclusive, ele foi eleito o melhor ator de teatro brasileiro por conta dessa peça, e ele chegou a ganhar uma bolsa de estudo lá na França. E aí, evidentemente, que a carreira dele deslanchou, mas aí, com o advento da internet, cara, a gente começou a saber um monte de histórias bem interessantes. Por exemplo, o Lima Duarte, cara, ele trabalhou uma época como dublador. E ele fez a dublagem num dos meus desenhos favoritos da infância, que era o Manda-Chuva. Pois é, cara, a voz do Espeto, um dos personagens, da turma ali do Manda-Chuva, quem fazia era o Lima Duarte, cara. Eu fiquei sabendo disso muitas décadas depois. E depois também, eu me liguei, cara, que ele tinha sido o diretor de uma novela absolutamente revolucionária na história da TV brasileira. Foi Beto Rockefeller. Foi estrelada pelo Luiz Gustavo em 1968. E era tão revolucionária porque, cara, porque ela saía um pouco dos temas clássicos de teatro, e ele veio para os nossos tempos, né? Foi muito influenciada pela Jovem Guarda, inclusive, ó. Inclusive revolucionária até na trilha. Aqui, ó, que eu tenho até hoje. Uma trilha absolutamente espetacular, cara. E o Lima Duarte foi um dos diretores dessa novela aqui. Aliás, qualquer hora eu vou fazer um vídeo lá no meu clube de membros VIP a respeito da importância das trilhas sonoras das novelas na música brasileira, né? Você sabe lá que o clube de membros VIP, você clicando aqui embaixo, ó, em Seja Membro, você vai se tornar sócio desse clube e vai ter acesso a um monte de material inédito e exclusivo, séries novas, você já sabe disso, né? Basta você clicar aqui embaixo em Seja Membro, tá bom? Eu vou contar, inclusive, histórias dessa trilha aqui, por que essa trilha foi revolucionária. Mas enfim, fiz esse vídeo aqui exatamente como uma homenagem ao grande Lima Duarte, grande São Paulino também, que foi vítima de um cancelamento nas redes sociais absolutamente odioso, com a acusação de que ele era velho, cara. Isso é um absurdo total. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito do Lima Duarte. Tá ok? Não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal e clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, cheio de material inédito, mas disponível só para os sócios, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.